Entender a formação social do Estado de São Paulo é entender os diferentes contingentes migratórios que aqui chegaram para a sua formação. Então, desde a época da monocultura do açúcar, que nós tivemos uma população escrava, passando no final do século XIX para o XX com a imigração internacional europeia subsidiada pelo Estado de São Paulo. A própria política de subsídio a essa imigração, ela era uma política calcada numa força de trabalho branca, europeia, civilizada. Nesse sentido, os fluxos foram espanhóis, italianos, portugueses, alemães, japoneses. Ao longo do século XX, embora os fluxos de migrações internas tenham sido muito maiores do que a migração internacional, ela não deixou de existir, particularmente no pós-Segunda Guerra Mundial. No final do século XX para o século XXI, nós vamos assistir fluxos migratórios que não necessariamente estavam presos a essas raízes históricas, particularmente latino-americanos, bolivianos, peruanos e etc., mas também esses novos contingentes de imigrantes que vieram da África como refugiados. No Brasil, atualmente, são 70 mil os haitianos e só aqui na Missão Paz 11 mil foram acolhidos nestes 5 anos. Da República Dominicana começa a chegar, ou seja, outra parte da ilha já começa a vir para o Brasil. E tem dos países africanos, de maneira especial por questões de guerras, neste momento 27 dos 53 países da África estão passando por conflitos. E tem a questão do grande problema da Síria, não podemos esquecer, é o grupo maior entre os refugiados no Brasil, 2.077, e continuam chegando. Nós estamos trabalhando hoje com uma migração que é a migração não branca, que isso traz uma visibilidade dessa imigração muito maior do que de fato é o seu volume. Essa população que chega hoje, ela adentra pelos espaços urbanos. Ela transita por espaços urbanos. Muito diferente também do século XIX para o XX, que eles estavam nos espaços rurais. De outro lado, essa visibilidade, esse não estar mais vinculadas a essa categoria que nós criamos no nosso imaginário como a imigração internacional ideal, ela vai trazer conflitos e muitos debates na sociedade receptora. Em entrevista na Missão Paz com um rapaz haitiano, passa um carro com um rapaz com metade do corpo para fora e começa a gritar pedindo para que eles voltassem para Cuba, volta para Cuba. Eu tomei um susto porque eu ainda não tinha presenciado esse tipo de coisa. O rapaz ficou meio constrangido e aí ele falou para mim já em português: eu não entendo por que eles passam aqui sempre, é recorrente, e nos mandam voltar para Cuba. Tem uma lei de imigração caminhando agora, mas as dificuldades maiores é que hoje o imigrante ele tem que ser tratado dentro desse Estatuto do Estrangeiro em vigor, que ele é assentado basicamente na segurança nacional. E através dessa lei que a gente tem hoje em vigor, a gente não consegue dar conta de fazer políticas públicas tanto para receber esses migrantes, quanto para que a população brasileira possa se preparar para recebê-los. As políticas sociais, elas têm que romper com essa questão da segurança nacional, porque nós estamos convivendo com fluxos migratórios que cada vez mais tenderão a fazer com que o Brasil faça parte dessa mobilidade e da rota das migrações internacionais. Na sociologia das migrações, a gente percebia país de imigrantes, país de imigrantes. Então, o Brasil foi até uma certa época um país de imigração. De repente, nos anos 80, o Brasil descobre que tem milhares de brasileiros que vão para os Estados Unidos, depois para a Europa, etc., Japão, e se descobre com 4 milhões de brasileiros que estão fora. Ao mesmo tempo, tem da América Latina populações que continuam vindo. O Brasil, então, neste momento, se descobre ser um país de imigração e de emigração. E mais, a partir de 2009, a grande crise econômica, os brasileiros que estão fora começam a voltar. Então, já 3 características. O Brasil é país de imigração e de migração de retorno. E uma quarta dimensão que descobrimos é um país de trânsito. Temos imigrantes que utilizam o Brasil para alcançar outro país, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Então, as teorias tradicionais entram em crise. Hoje o fenômeno é muito mais complexo. Nós vamos cada vez mais conviver com fluxos migratórios que pouco tem a ver com as raízes históricas do século XIX para o XX e muito mais tem a ver com essa redefinição e a inserção dos países na divisão internacional do trabalho. No momento atual,
o Brasil está com menos de 1% da sua população que é imigrante ou refugiado. Se nós comparamos com os outros países do mundo, o Brasil é um dos países que recebem menos imigrantes. Não é uma questão só de volume, mas é uma questão de inserção cultural, de assimilação e de entrada com vias bastante específicas, como o caso dos haitianos, via Missão Paz ou via uma trajetória mais longa. Então esse 1% pode não se traduzir aparentemente num fenômeno importante, mas ao contrário, justamente esse 1% só é o que é por conta do nosso tamanho e do tamanho da nossa população. A verdade é que a gente tem recebido cada vez mais migrantes internacionais, especialmente no estado de São Paulo. Essa tendência é que a gente tenha uma variabilidade maior dessas nacionalidades e um volume também maior, e a gente tem que estar preparado para receber essas pessoas.